E aí, meu amado fera, meu amado aluno, que bom que você está aqui para curtir agora essa aula bacana sobre geometrias e arranjos. Então, nós temos, você já sabe o que é geometria, você já sabe o que é um arranjo, e agora nós vamos ver quais as geometrias que eu tenho derivados de alguns arranjos, a partir do número de domínios. Então, por exemplo, nessa primeira aqui, eu tenho o quê? Eu tenho dois domínios. Eu tenho uma ligação para cá, um par de elétrons para lá, um par de elétrons para cá. Lembrando que domínio vai contar como sendo ligação dupla ou simples, tanto faz, ou tripla. Então, na verdade, eu tenho aqui número de domínios de elétrons. Eu tenho dois domínios. Beleza. Com dois domínios, o nosso arranjo, que é sempre essa figurazinha aqui do lado esquerdo, nosso arranjo, ele é linear. Certo? O nosso arranjo é linear e a nossa geometria vai ser uma geometria também linear. Certo? Arranjo linear, geometria linear. Ou seja, eu tenho aqui, nesse exemplo, eu tenho dois pares de elétrons ligantes. Eu posso citar como exemplo, a gente pode botar aqui ó, CO2, posso botar o BeF2, certo? E etc. Observe que nesse aqui não sobra pares de elétrons, mas eu vou fazer uma observação depois para as moléculas que têm xenônio, como é que fica a geometria entre eles, tá bom? Então, arranjo linear, geometria também linear, dois pares de elétrons ligantes. Aqui eu não tenho pares de elétrons não ligantes. Beleza? Agora, nós temos uma geometria em que eu tenho uma quantidade de domínio de elétrons igual a 3. Ó. Tá vendo aqui? Ó? 1, 2, 3. Esses pares de elétrons podem ser ligantes ou não ligantes. E aqui eu tenho duas geometrias. Eu tenho a trigonal, que é essa aqui, trigonal plana, que a gente chama, e tenho a angular. Certo? Angular. Aqui, esse ângulo é de 120 graus. Como você agora tem um par de elétrons não ligantes, o que acontece? Essa ligação aqui fica sendo menor que 120 graus. Beleza? Observe que um par de elétrons não ligantes ele é mais volumoso, fez com que houvesse comprimir, né, a ligação, diminuir o ângulo. Beleza, galera? Então eu tenho duas com 3 arranjos. Aqui eu tenho 3 pares de elétrons ligantes. Aqui eu tenho 2 pares de elétrons ligantes e um par de elétrons não ligantes. Esse André, dê um exemplo aí pra gente. Aqui no trigonal eu posso ter o fluoreto de boro e aqui eu tenho o íon nitrito. Beleza? Então tá aí com o arranjo. Ah, eu esqueci de falar o nome do arranjo. Esse arranjo aqui, deixa eu ver qual foi a cor que eu coloquei ali, foi vermelho. Deixa eu ver. Ah, foi laranja. O arranjo aqui, o arranjo ele é trigonal plana. O arranjo é trigonal plana. Certo, meu fera? Vamos para a próxima. Agora eu tenho com 4 domínios, né, que você está vendo aí. Então eu tenho número de elétrons de domínio, eu tenho 4. E com esses 4 domínios eu posso ter
três geometrias moleculares diferentes. Esse arranjo, ele é um arranjo tetraédrico, que a gente já viu. Tetraédrico. Beleza? Então, aqui eu tenho esse arranjo, a gente chama de tetraédrico. Tetraédrico. Esse a gente já viu no aprofundamento, né? Esse a gente chama que isso tem um par de elétrons não ligantes, a gente chama de piramidal. Piramidal, trigonal também pode ser. E esse a gente chama de angular. O ângulo aqui entre as ligações é de 109 graus e meio. E à medida em que você vai tendo mais nuvens eletrônicas desemparelhadas, ele vai diminuindo. Então aqui é 107,5 graus e aqui 104,5 graus, né? Exemplos, aqui eu posso citar o CH4, que eu já citei, né? Aqui a amônia e aqui a água. Nesse eu tenho 4 pares de elétrons ligantes, aqui eu tenho 3 pares de elétrons ligantes e um par de elétrons não ligantes. E aqui eu tenho 2 pares de elétrons ligantes e 2 pares de elétrons não ligantes. Então, da geometria tetraédrica, eu tenho 3 geometrias moleculares, ok? Vamos para a próxima. Bom, agora chegamos no arranjo em que você tem mais geometrias moleculares. Observe que o número de domínios aqui, né? O número de coordenações são 5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 no plano equatorial e 2 aqui no axial, que a gente já viu também no aprofundamento. Então, esse arranjo, ele é chamado de arranjo bipiramidal ou bipiramidal trigonal. Desse arranjo bipiramidal, eu posso ter o bipiramidal, a geometria molecular bipiramidal, que ela não tem não tem par de elétrons não ligantes. Aqui eu já tenho um par de elétrons não ligantes. Essa geometria ela é gangorra. E se você botar assim desse jeito, você vai ver que realmente forma uma gangorra aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa aqui em formato de T, que a gente chama em forma de T ou simplesmente em T. Essa já tem 2 pares de elétrons ligantes e essa última aqui eu tenho a geometria linear, por incrível que pareça, ó, linear. Olha que bacana. Essa linear, ela já tem 3 pares de elétrons não ligantes. Então aqui, ó, eu tenho 5 pares de elétrons ligantes. Esse, André, faz um exemplo. A gente já viu, né, que é o PCl5, por exemplo. É um exemplo, né? Aqui eu tenho 4 pares de elétrons ligantes e um par de elétrons não ligantes. Exemplo, SF4. Aqui eu tenho 3 pares de elétrons ligantes e 2 pares de elétrons. Escreva direito, rapaz. Eu tenho 3 pares de elétrons ligantes e 2 pares de elétrons não ligantes. Aqui eu tenho
2 pares de elétrons ligantes e 3 pares de elétrons não ligantes. Observe que os pares de elétrons, todos eles entraram na posição equatorial. Agora me explique aí por que entrou na posição equatorial. Ó, meu jovem, ele entrou na posição equatorial porque é essa posição que ele acomoda melhor. Por que, Sandrão? Olha só o ângulo aqui entre essas ligações é de 90 graus e o ângulo aqui é de 120 graus. Isso quando faz as 4 ligações, que é o nosso caso aqui, né? Aqui é 90, aqui 120. Como você pode ver que o espaço, o ângulo aqui é maior, então vai acomodar o cara mais volumoso. É mais fácil o volumoso entrar, o par de elétrons entrar no lugar que ele dá mais espaço, né, entre os pares de elétrons, porque lembre-se que a repulsão tem que ser mínima, ou seja, tem que estar o mais distante possível, e você tem mais espaço para ter a repulsão menor. Então os pares de elétrons não ligantes vão sempre entrar na posição axial. Equatorial. E quando ele entra aqui, logicamente, vamos aqui para a gangorra, o ângulo diminui. Diminui, Sandrão? É. Esse ângulo aqui passa a ser menor que 90 graus, porque vai haver repulsão, e esse ângulo passa a ser menor que 120. Beleza? Aqui, ó. Observe que os dois entraram aonde? Entraram na posição equatorial, que é onde você tem mais espaço, onde vai acomodar melhor o par de elétrons mais volumoso. Então, o que aconteceu aqui? Aqui agora eu tenho ângulos menores que 90 graus. Beleza? O terceiro par de elétrons aqui na linear, observe que também entrou na posição equatorial, mas a sua geometria, ou seja, o seu ângulo de inclinação entre os dois pares de elétrons é de 180. Então, da geometria do arranjo bipiramidal, você tem a bipiramidal, a gangorra, em T e a linear. E aí você podia falar, ah, Sandrão, então aqui a outra que a gente viu, que é a octaédrica, você vai ter mais? Não, você não vai ter mais, né? Embora você tenha aqui, ó, o número de domínios de coordenadas seja igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de elétrons, você tem 6 domínios, né? O negócio é que tanto o axial quanto o equatorial, se você girar a molécula é o mesmo, o ângulo aqui é o mesmo, aqui é 90 graus. Deixa eu mudar de cor aqui, que eu acho que o branquinho vai ficar melhor para visualização. Aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus, certo? Se não deu para ver o branquinho, o Sandrão vai fazer agora um... Deixa eu fazer aqui um... Pronto. Aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Então, na verdade, você colocando ele em qualquer posição aqui vai dar o mesmo, certo? Se você substituir um par de elétrons ligantes pelo não ligante, a posição vai ficar a mesma. Então, você, da octaédrica, você tem 3 geometrias. Então, tá aqui as 3 geometrias. Nós temos, qual foi a cor que eu fiz? Eu fiz de azul, então eu vou botar aqui azul. Eu tenho a octaédrica mesmo, a octaédrica, ela tem os 6 pares de elétrons ligantes. Eu tenho aqui a piramidal de base quadrada. Observe que aqui faz uma base quadrada. Aqui é uma pirâmide de base quadrada. Certo? E eu tenho também a quadrada. A quadrada plana. Beleza? Aqui eu tenho 6 pares de elétrons ligantes.
Aqui eu tenho 5 pares de elétrons ligantes e tenho um par de elétrons não ligantes. Aqui eu tenho 4 pares de elétrons ligantes e 2 pares de elétrons não ligantes, mas todos eles têm 6 domínios. Beleza? Observe que o ângulo aqui entre as ligações, vamos voltar para o verdinho agora, os ângulos aqui são 90 graus, mas a partir do momento em que você entra um par de elétrons não ligantes, essa ligação é menor que 90 e essa ligação também vai ser menor que 90. Eles vão ter um certo, vão diminuir, né? Vão se aproximar aí os pares de elétrons ligantes. E quando você entra duas, né? Você vai ter aqui 90 graus entre as ligações. Exemplo de moléculas que tem essa geometria, a geometria octaédrica a gente já fez, né? O hexafluoreto de enxofre. Nós temos aqui o pentafluoreto de iodo, que tem essa geometria. E temos aqui o tetra, que a gente já viu. O tetrafluoreto de xenônio, que agora você sabe por que essa molécula lá em molécula polar e apolar, porque isso aqui é uma molécula apolar. Porque Sandrão diz que uma molécula, quando sobra pares de elétrons, há uma grande chance dela ser uma molécula polar. E agora você sabe por que ela é apolar, porque ela tem uma simetria aí, né? Você vai ter um par de elétrons empurrando para cá, outro para cá, outro para cá. Por causa da sua geometria, ela é polar. O vetor resultante é igual a zero. Olha que aprofundamento bacana que você está tendo aqui agora. Beleza, meus amados? E como a gente já está tendo essa aula bacana, vamos fazer um aprofundamento aqui, dentro do aprofundamento, né? Opa, eu esqueci aqui de escrever. Esse arranjo é o arranjo octaédrico, tá? Octaédrica. Mas eu falei, não foi? Então vamos lá. Existe também, eu não coloquei a folhinha, não foi? Cadê a folhinha? Ah, tá aqui. Então vamos lá. Existe também a molécula que é o IF7, o iodo ligado a 7 flúor, que seria o seguinte, né? Eu tenho aqui um iodo, eu tenho um flúor em cima, um flúor embaixo, e tenho 5 flúors ao redor desse iodo. Então você teria uma base aqui, ó, átomo de flúor, átomo de flúor, átomo de flúor, 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 e aqui o iodo. Aí você teria aqui na região equatorial, você teria um pentágono, né? Tá vendo aí, ó? Certo? E aqui você teria uma ligação para cá, uma ligação para cá, né? Logicamente, eu vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho as ligações. Uma ligação aqui, 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 né? Fugindo da regra do quiteto. E aqui você teria a geometria do carinha aí, ó. Beleza, galera? Que geometria é essa? Essa geometria é a bipirâmide pentagonal. Beleza? Bipirâmide pentagonal do hexafluoreto de iodo. Bom, gente, a gente agora viu todas as geometrias que a gente podia ter visto, certo? Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para as ligações, desculpa, nós vamos fazer os exercícios. Então vamos lá para a gente fixar mais ainda essas geometrias. Bacana? Então vamos lá.